Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai terminar de ver alguns conceitos sobre os hidrocarbonetos, tá? Primeira coisa, a principal fonte dos hidrocarbonetos é o petróleo, ok? Então, o petróleo, ele é uma mistura de vários hidrocarbonetos, principalmente de hidrocarbonetos, e alguns outros elementos como enxofre, nitrogênio, mas em princípio a gente tem hidrocarbonetos, tá? A gente faz a extração desse petróleo tanto de solo como do mar, né? E aí, esse petróleo, a teoria mais aceita, né, de formação dele é pela decomposição de material orgânico em milhões de anos, né? Esse material foi ficando sobre o sedimento, ele fez a decomposição com ausência de oxigênio, né? Essa é uma das teorias, tá? E aí hoje a gente tem esse óleo preto, menos denso do que a água, né? E altamente inflamável, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é a extração do petróleo. Você identifica lá uma provável bacia, você manda uma sonda, essa sonda bate numa provável reserva de petróleo, volta como resposta e aí a gente faz a extração desse petróleo. Feita a extração, a gente tem lá o barril do petróleo, né? A gente fala um barril de petróleo, o preço do barril do petróleo. O que quer dizer um barril? O barril, ele tem 159 litros. E desse barril, a gente consegue extrair substâncias derivadas que são bastante importantes, ó. GLP, que é gás liquefeito do petróleo, é o gás de cozinha, o butano e o propano. Esse gás de cozinha está aqui em 8,75% do barril. Gasolinas, né? A própria gasolina do carro, ela também é extraída do petróleo, 21%. Naftas e solventes, querosene, óleo diesel, né, que também é combustível, 34%. Outros óleos combustíveis, 16%. Tá? E quando a gente fala de barril, o preço do barril do petróleo, a gente consegue diariamente acompanhar esse preço. Vocês jogarem no Google preço do barril do petróleo hoje, né? Você vai encontrar quanto que está valendo hoje, ó. Então agora são 00:15 e o mercado está fechado, né? Mas nesse momento, o último preço que eu tenho aqui é de 38 dólares e 54 centavos, né, de dólar. Então o preço do barril, o último é esse. Repara que aqui, ó, eu coloquei o prazo de um ano, né? A variação de um ano. E olha como que o preço variou. Olha só, a gente teve aqui início do ano, lá no dia 30 de dezembro, 31, o barril custava 66 dólares. E aí hoje já está 38. Repara que aqui em março a gente teve uma queda brusca, percebe? Aqui 22 dólares, aí cresceu um pouco, a galera comprou, e logo depois em abril de novo teve outra forte queda, 19 dólares. Por que isso aqui aconteceu? Essa queda do preço do barril aconteceu? Provavelmente a gente tem dois principais motivos, né? O primeiro é que a gente está numa pandemia. E aí numa pandemia o consumo ele decresce, as pessoas não estão saindo, as pessoas não estão viajando, a gente não tem aquele consumo, né? Como você sai, você faz um consumo muito grande. A gente não tem as pessoas consumindo e aí eu tenho muito petróleo do mercado sobrando. Se eu tenho muito petróleo do mercado sobrando, primeira coisa, o preço despenca. E a segunda, no final de março, rolou uma treta, desculpa a palavra, mas foi uma treta entre a Arábia Saudita e a Rússia. Né? Eles estavam competindo sobre o preço do petróleo. Por quê? A proposta da Arábia Saudita era o seguinte: olha, já que o consumo caiu por conta da pandemia, vamos parar a produção de petróleo para a gente parar de produzir, né? Ter menor quantidade e aí dar uma segurada nos preços para evitar a queda. Só que a Rússia não concordou com a proposta porque eles entenderam que se houvesse uma queda na produção do petróleo, isso ia favorecer as empresas americanas na produção de xisto. E aí a Arábia Saudita, com essa recusa dos russos,
chutou a porta e falou, ó, então a Arábia Saudita é um dos maiores produtores de petróleo, né? Então, o que eles fizeram? Eles aumentaram a produção de petróleo e venderam o barril fazendo um desconto. E aí, pegou todo mundo de surpresa, porque o preço acabou de despencar, né? Então, qualquer coisa que acontece no planeta, por questões entre relações de um país ou outro, isso infere no preço do barril, assim como o dólar aqui no Brasil, né? Qualquer declaração que a gente tenha do presidente, principalmente, ou de qualquer outra questão econômica do governo, isso influencia no preço do dólar aqui dentro, tá? Mas voltando, eu fiz lá a extração do meu barril, vendi no mercado, hoje está em torno de 38, 39 dólares, comprei o meu barril. O que eu vou fazer com esse barril? Eu não faço nada, porque o barril do petróleo em si, ele não me serve de nada. A gente precisa fazer passar o petróleo por uma destilação fracionada. O que é isso? Ó? A gente aqui vai ter, deixa eu pegar o apontador. A gente aqui vai ter a entrada do petróleo cru numa fornalha e esse aquecimento vai levar o petróleo para uma coluna de fracionamento. Nessa coluna, a gente vai conseguir separar as substâncias, os hidrocarbonetos, porque cada um tem o seu ponto de ebulição. Então, por diferentes pontos de ebulição, a gente faz a separação dos hidrocarbonetos. Então, aqui, ó, os hidrocarbonetos que têm ponto de fusão menor que 30 graus Celsius, que são os menores, né, com 1 a 5 carbonos, a gente vai separar aqui nessa coluna. Depois, a gente consegue separar os hidrocarbonetos com uma molécula um pouco maior, com 6 a 10 carbonos. Então, aqui, olha a faixa da temperatura, em torno de 35 a 140. Depois, a gente separa os hidrocarbonetos, que são um pouco maiores, ó, com 11 a 12 carbonos. Olha a faixa de ebulição deles, ó, 150 a 250 graus. Depois, a gente consegue separar óleo diesel e outros óleos leves, né? Leves, entre 13 e 17 carbonos. Isso é uma molécula que tem 13 a 17 carbonos, tá? Depois a gente separa outros óleos combustíveis, né, de navio, por exemplo, ou de fábrica, de 18 a 25. E aí vai ter um resíduo, um óleo mais pesado, mais denso. O que você vai fazer com esse óleo? Você vai jogar fora? Claro que não, porque foi muito caro extrair ele, fazer a extração, vender no mercado. Então você aproveita ao máximo, tá? Esse resíduo, esse óleo pesado, ele passa por uma segunda fornalha. E aí nessa segunda fornalha eu vou fazer a segunda separação. Outros óleos lubrificantes de 26 a 30 carbonos, ó, são moléculas maiores. Repara que aqui as moléculas são maiores do que aqui no início, tá? Outros óleos lubrificantes médios, entra a graxa, aqui num desses meios entra a graxa. E aqui, ó, óleo lubrificante pesado, com 35 a 38 carbonos. E aí, o que eu vou fazer com o resíduo? Eu vou jogar fora? De jeito maneira. O resíduo vai virar asfalto, tá? Então, você extrai ao máximo todos os hidrocarbonetos presentes no petróleo, fazendo uma destilação fracionada. Você separa os hidrocarbonetos, porque cada um deles tem o seu ponto ou a sua faixa de ebulição. E aí, você consegue separar as substâncias, tá? E aí, a gente já viu nomenclatura, né? Mas é importante frisar que alguns hidrocarbonetos recebem nomes especiais, diferentes, e que são muito populares. A gente viu que o metano, né? Met é porque é um carbono só. An, porque a cadeia é saturada, ou porque é hidrocarboneto. É o CH4. E aí, o CH4 é o hidrocarboneto mais simples que a gente tem, porque só tem um carbono e só 4 hidrogênios, né, para completar a valência do carbono. Então, ele é o hidrocarboneto mais simples que a gente tem. Só que esse camarada, ele recebe 5 nomes. Metano, que é o nome e o PAC dele, gás natural, gás do pântano, biogás e ainda gasolixo. Então, essa substância recebe 5 nomes. O IUPAC é o nome oficial. Só que a gente também tem outros: gás natural, gás do pântano, biogás ou gasolixo,
tá? E aí, por que que a gente tem esses outros nomes do metano? Aqui você consegue entender quando você percebe que a formação do metano, ela tem duas principais fontes. Ele pode ser extraído do petróleo, quando a gente faz a destilação fracionada do petróleo, como também ele é formado na decomposição de seres orgânicos. Então, gás do pântano é porque no pântano o cheiro é desagradável. A gente tem gás metano disperso no ar. E o metano, ele realmente é um cheiro de pum, literalmente, tá, gente? É um cheiro de pum mesmo. Então, ele tem um cheiro desagradável. O pântano tem um cheiro desagradável presente graças ao gás metano. Biogás, porque ele é formado a partir da decomposição de seres orgânicos. Ou gasolixo, você consegue produzir o metano a partir do lixo, tá? Mais à frente eu vou mostrar para vocês uma proposta, né, de aproveitamento do metano a partir de lixão. Então, olha só, a gente tem gasoduto Bolívia-Brasil, que chama Gasbol. São gasodutos enormes, com mais de 3.000 quilômetros, transportando metano lá da Bolívia para o Brasil. E não é só até aqui a região sudeste, tá? Ele vai até a região sul, até Porto Alegre, se eu não me engano. Nós temos enormes tubos, são canos gigantes que atravessam o país, transportando o gás metano. Aqui tem uma foto para vocês terem noção de um gasoduto Bolívia-Brasil. Isso aqui, gente, corre o país inteiro, tá? Principalmente a região sul-sudeste aqui, ó. A região norte a gente também tem, tá? Eu acho que são 3.200 quilômetros de gasoduto espalhados, se você somar tudo, né? Então, aqui tem a figura de um. Por que tem esse nome também de gás natural ou biogás? Como eu falei, eu tenho aqui a decomposição de material orgânico. Resto de comida, resto de animais, resto de folhas. Todo esse material orgânico entra em decomposição e produz naturalmente o gás metano. Só que o gás metano, ele é um excelente combustível. Então, se você puder canalizar ele, isso aqui é uma proposta para você reaproveitar o gás que é formado o metano que é formado no lixo, né? Se você puder canalizar esse gás até uma usina, você tem a produção, é um combustível que você consegue reaproveitar, formado com custo zero, que é só o lixo, tá? Eu vou upar um vídeo para vocês de uma reportagem que faz exatamente isso aqui, lá no Nordeste. A diferença é que, em vez de ir para usinas e em vez de ir para formador de energia elétrica, eles utilizam como gás de cozinha. O gás natural, o biogás, em vez de usar esse botijão que a gente tem dentro de casa, eles utilizam o gás metano, que é produzido pela decomposição do resto das fezes dos animais bovinos, né? Então eles aproveitam, eles canalizam essa produção de gás diretamente para o gás de cozinha. É totalmente possível, tá? E aí o que vai alimentar esse gás de cozinha é o quanto de material orgânico que tiver aqui em decomposição. Eu vou upar esse vídeo para vocês e vou botar junto lá na tarefa para vocês assistirem, tá? E aí tem uma coisa, só para a gente fechar, chamada de crédito de carbono. O que é esse crédito de carbono? Seguinte, as indústrias que consomem o petróleo e esses combustíveis fósseis, né, nessa queima libera muito gás carbônico para a atmosfera, né? E esse gás carbônico é um gás de efeito estufa. A gente precisa de uma camada de gás carbônico no planeta para não morrer congelado. O problema é que quando você tem a queima excessiva de material fóssil, carvão, petróleo, você aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera. E aí isso favorece o aquecimento global. O crédito de carbono faz o seguinte, olha só. A cada 1 tonelada de gás carbônico que você não emite com poluentes, né, você tem um crédito de carbono. Por quê? As árvores, no modo geral, todas elas fazem fotossíntese. E a fotossíntese na planta nada mais é do que capturar, absorver esse gás carbônico que está na atmosfera e colocar esse carbono presente no gás carbônico como material sólido da própria árvore.
Em contrapartida, no equilíbrio perfeito, a planta ela emite o gás oxigênio quando faz a fotossíntese. Então, eu tenho o fator poluente, que são as fábricas, né, as indústrias, e eu tenho o fator ambiental, que são as plantações, as árvores que fazem fotossíntese e absorvem esse gás carbônico que está na atmosfera. E aí, algumas indústrias, por não poluírem muito, por exemplo, vamos supor que eu posso poluir 3 toneladas de gás carbônico, é o meu limite de empresa, de indústria. Só que em vez de usar as minhas 3 toneladas que eu posso emitir, eu só vou emitir 1 tonelada. Então eu tenho 2 créditos de carbono. Esse crédito que eu não utilizei, que eu não poluí, eu posso vender ele para empresas que ultrapassaram a quantidade de poluentes emitidos na atmosfera. Então é esse que é o crédito de carbono. Esse troço foi criado lá com o protocolo de Kyoto e eu, sinceramente, na minha opinião, humilde de professora, eu acho que é você tapar o sol com a peneira, né? Porque o ideal seria que todos poluíssem o menos possível. Só que aí, o que eles fazem? Uma empresa polui menos e pega esse crédito dela e vende para outra empresa poluir mais. Então eu não consigo entender onde que está o equilíbrio aí. Na minha humilde opinião, acho que todos deveriam poluir o menos possível. Mas aí entra o fator econômico, né? Quando entra dinheiro, eles sempre tentam dar um jeito de passar um pano, tá? Então eu deixei algumas questões para vocês fazerem. Façam, tira uma fotinho, anexa e manda me entregar, tá bom? Beijinho.